copo de água. Esbarrou no copo de água, a água entornou. Aí a pessoa, seja o pai, seja a mãe, seja um tio, seja alguém que esteja do lado da criança, levanta e xinga ela exageradamente. Quando ela faz isso, isso chama-se desequilíbrio emocional. Não, ele não derrubou com intenção de derrubar. Ele poderia estar distraído, poderia ter N fatores que fazem aquela situação ocorrer de maneira involuntária e não voluntária. Quando ele faz isso, a gente teria que reagir emocionalmente de uma forma, você pode ficar até chateado, mas a expressão de estar chateado, como não era uma ação intencional, ela não pode ser exagerada, porque o exagero é desequilíbrio. Então, esses estados podem gerar um desequilíbrio emotivo verdadeiramente. Significa que, diante das pressões externas, nós não estamos absorvendo os acontecimentos externos a nós, a qual nós não controlamos, nós não estamos absorvendo aquilo de uma forma adequada. E o inadequado, ele surge como essas explosões. Então, toda explosão emocional diante de acontecimentos comuns caracteriza um desequilíbrio de natureza emocional. E nós estamos nele. Exprimem a depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração, pessoas que têm tendências às úlceras, a gastrites muito intensificada, porque a gastrite, a bactéria, ela desenvolve muito no sentido de que nós estamos engolindo muita coisa. A pessoa que engole muita coisa, o estômago, ele é o elemento que filtra, que quebra os elementos químicos daquilo que nós alimentamos e tal. Se eu estou apresentando um estado mental muito desequilibrado, eu vou alimentando de coisas que não são adequadas, daqui a pouco eu tenho uma gastrite, daqui a pouco essa gastrite pode virar uma úlcera. Significa que existe um desequilíbrio emocional extremamente desequilibrado, destemperado em relação àquela personalidade. E ela tem que equilibrar, porque isso pode gerar danos cada vez maiores. Então, as ulcerações estão no meio dessa linha do destempero, dos desequilíbrios emotivos. E na disfunção celular, porque aí as células que têm uma organização e ela tem funções próprias, adequadas ao papel dela, começamos a atingi-las. E se eu atinjo áreas celulares naquilo que é a função dela, o que pode acontecer? O que acontece? A disfunção celular, o que ela vai produzir em mim? Doenças. Nós adoecemos. Quem produziu o desequilíbrio celular? A mente. É capaz de desestruturar não adianta nós culparmos os outros daquilo que nós experienciamos na vida. Porque seja ela qual for a situação que eu esteja vivendo, de dificuldade, que a própria realidade me situa, seja lá o que eu estiver experienciando, a responsabilidade do meu mundo interno de natureza emocional não pode ser, ela não tem o peso do outro, porque a reencarnação ela é uma educação onde o elemento principal dos nossos desequilíbrios, eles são de natureza emocional. Nós viemos para equilibrar estados emocionais, que é a grande prova da maioria de nós. Porque o controle emocional, se eu consigo ter um controle emocional mais amplificado, eu tenho mais consciência para lidar com as coisas. E quanto mais consciência para lidar com as coisas, é um direcionamento para as áreas chamadas equilíbrio. Aí nós vamos para uma linha mais equilibrada da existência. Isso não tem, é uma coisa que é de ordem pessoal.
Ele não tem a ver muito com o outro, porque o outro é só o revelador do que eu tenho que trabalhar. O outro é só um elemento que revela. Mas o maior desafio somos nós com nós mesmos em frente às circunstâncias da vida que nos chama a uma mudança o tempo todo. Para não nos referirmos a deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura. Porque cada coisa que ele vai falando vai entrando num grau maior, mais intenso, até que culmina na loucura. Porque quando entra na loucura, aí aí a pessoa destrambelhou, aí afetou todas as áreas. Afetou o organismo, afetou as áreas mentais, afeta os órgãos, afeta os estados emocionais. A pessoa entra num verdadeiro caos interior. Quando isso está presente, qual que é o maior problema da pessoa entrar nas faixas da loucura? Qual que é o maior problema da loucura? O que torna ela gravíssima? Não. Suicídio também. Mas o suicídio é efeito de um outro acontecimento. Qual é o acontecimento mais grave que a loucura ela pode gerar? Influências espirituais as mais variadas. Pode ser um perseguidor, pode ser um aproveitador, pode ser uma alma muito adoecida, pode ser um grupo de pessoas. Aí ela varia muito. Aí o quadro ele vira uma verdadeira miscelânea. E a pessoa, pelo próprio quadro dela, ela, ao atrair as presenças espirituais desequilibradas, essas presenças espirituais desequilibradas, por ser de naturezas variadas, e ela já está alterada em todos os fatores, a tendência é que, se não houver uma intervenção na loucura, a pessoa vai fazer uma grande bobagem. Aí suicídio, dependendo das linhas obsessivas, homicídios. A gente não sabe. Ou a pessoa cai no estado que já está deplorável, ela sai de casa e não retorna mais, corre riscos variados. Os aspectos da mente da loucura mesmo. E isso nos mais dolorosos conflitos passionais. Aí é o que nós já falamos: suicídio, homicídio, a pessoa perdeu a noção de tudo, então ela sai nua, faz as necessidades onde tiver, perdeu a noção, perde a... Quem retrata em si os louros dessa virtude, da virtude chamada humildade, quase desconhecida. Por que ela é quase? Por que a humildade é um sentimento, uma virtude quase desconhecida? Por que ela é quase desconhecida? Não é só pela ausência da prática, porque nós temos a ausência da prática, porque nós não a conhecemos com profundidade. Se a gente conhecesse a humildade nos vários aspectos dela, nós exercitaríamos com mais cuidado. Mas a ausência de conhecimento em torno dela, a ignorância dos elementos que constituem a humildade, fazem com que a gente haja de qualquer maneira. Mas quando pessoas já buscam uma vinculação a essas virtudes, ou a essa virtude que é uma mistura de coisas, ela entra num outro estágio da evolução dela, que é o que ele está falando aqui agora. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita, sem constrangimento, a obrigação de trabalhar. Não existe constrangimento na mente, provavelmente nós não falamos com segurança porque não é um campo que nós detemos, então dá a entender sobre a ótica dos espíritos que a pessoa
está sobre uma linha de ação